provavelmente vai um aviso para o professor que iniciou a gravação. Agora essa está sendo... Oi? Eu estou repetindo a voz aí da moça. Agora essa chamada está sendo gravada, a voz de Uber. Sim, adoro essas vozes robotizadas. Vamos lá. Deixa eu fechar todas as outras coisas que estão abertas aqui. Os meninos vão entrar também, né? Não sei qual vai ser o nível de pontualidade deles. Tudo bem. Falei com eles de manhã, falei da estratégia, de como ia ser, conforme você sugeriu. A gente consegue fazer isso em 1h30, não consegue? Consegue, eu espero fazer por menos. Vou dar aula ainda. Não, acho que dá sim. Tem que abrir o Instagram. Permitir 2 convidados. Muito pontuais. É o Gil Franco? Uhum, os 2. Eu adicionei. Olá. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, vocês me escutam direitinho? Sim, muito bem. Vocês também me escutam? Boa tarde, meus queridos, Gil Franco e Bruno. Boa tarde. Tudo bom? A estante de abate está arrumadinha, a minha está uma bagunça triste. O momento da gente ficar gostando da vida do outro, né? É só e-mail. Na realidade, a gente pode dizer que a sua está sendo usada do Abá, não, entendeu? Mas a Abá usa, porque na verdade eu sou bagunceiro mesmo. Eu uso bagunçando em vez de arrumando. Eu, na dúvida, deixei aqui tudo fosco, para não ter problema. É uma boa solução. Vamos esperar uns 5 minutinhos para a gente aguardar para ver se entra mais alguém e tal. É importante, sim. Isso vai ser gravado, né? É importante ter claro que isso é mais um registro aqui entre nós para ser exposto no site da Editora FI, né, do YouTube, do que propriamente um evento em que a gente espera que venha gente. Então, assim, a gente não precisa muito... Claro, a gente vai dar o tempo de espera, né? Uns 5, 10 minutos, no máximo. Mas a ideia é um registro e não necessariamente um evento. Bento Filho. Bento é um aluno meu, queridíssimo. É o Francisco Bento? É, Francisco Bento. A gente vai começar a falar pelo Fractais e depois Lutas, né? É o contrário. Luta e depois Fractais. Sempre soube que seria o contrário. Mas, se eu não me engano, até vale a pena fazer esse comentário prévio, né? Pelo que eu entendi, na edição do Fractais, a ordem é Fractais e Luta. E numa nota de rodapé, o Abá coloca o Luta como posterior ao Fractais. Olha, quem vai defender aqui é a lista da coleção Abá.
O número 7 é luta por expressão e o 8 é fractagem absoluto. E do ponto de vista da lógica da exposição, também é essa a ordem. Agora, se por acaso eu mudei essa ordem em alguma nota de rodapé, foi por inadvertência. Não que a gente não tenha percebido várias coisas que a gente mudou ali no meio do caminho, né, professor? Os erros são, assim, inabaláveis. Eles aparecem de qualquer maneira. Sim. Vou dar boa tarde para o Francisco, que ele deu boa tarde para todo mundo. Boa tarde, Francisco Roberto, e boa tarde, Francisco Bento. Uma alegria imensa tê-los aqui conosco. Eu vou pedir só para o pessoal, todos que não estiverem falando, desligarem o microfone, tá? Para não dar problema de microfonia. Tá, vamos ver se eu sei fazer isso aqui. Pode deixar, professor, que vai ser o primeiro a falar. Aí depois a gente... Tá bom. Isso. Quem vai falar primeiro é o Gil, certo? Isso. Mas antes o professor vai dar uma breve introdução. Tem uma pessoa que está entrando, que eu autorizei agora. Primeiro, a Karina vai falar um pouco da editora, né, Karina? Isso, vou falar um pouquinho da FI. Bem pouquinho, bem breve, porque eu não sou muito de falar. Assim, em apresentação. Em outros momentos eu falo muito. Então, pessoal, bem-vindo a todos. A gente esperou uns 5 minutinhos ali para quem pudesse entrar. Provavelmente vai chegar outras pessoas no meio do caminho, eu vou autorizando. Meu nome é Karina, eu sou uma das sócias e sou a editora da Editora FI, que é uma editora acadêmica que tem mais de 10 anos de existência. A FI, ela é preza pela publicação acadêmica de acesso aberto, então o nosso site ele é livre para as pessoas acessarem quando quiserem, como quiserem não, né, tem que acessar pelo site. Mas para as pessoas lerem, porque o nosso objetivo é fazer a publicidade da produção acadêmica no Brasil e algumas coisas de fora do Brasil também. Ser um espaço para que os alunos, para que os acadêmicos, eles tenham acesso a conteúdos de grande valia, né? Então, a gente sempre a gente analisa e preza pelos professores. O professor Abá é um professor que está com a gente, tem várias publicações. Chegou de mansinho, já tem bastante coisa, pelo menos 2 por ano. E ele me prometeu que ele vai viver para publicar toda a lista de livros que ele fez, apesar de ele dizer sempre que ele vai morrer em algum momento. Eu disse, não pode, tem que cumprir a lista. Enquanto não cumprir a lista, não pode morrer. E hoje a gente está aqui para falar de 2 livros, que é o Lutas por Expressão e Fractais do Absoluto. Os 2 livros de escrita dele, e que vai ser comentado também por 2 amigos, colegas, o professor Gil Franco e o professor Bruno Simões. Eu vou passar agora a palavra para o professor Abá, para que ele possa dar uma breve introdução dos livros, e depois ele passa as palavras para os seus convidados. A todos um bom evento. Muito obrigado, Karina. Eu gostaria de começar agradecendo a cada um de vocês que estão presentes e com mais afinco as pessoas, as figuras queridíssimas de Gil Franco Lucena e Bruno Simões, que vão fazer aí uma ponte reversa, né, entre a USP e a UFPB, que também, de algum modo, replica, né, um trajeto que também foi o meu. O livro Luta por Expressão, Ensaios para Introduzir em Filosofia o Conceito Micropolítica
micropolítico de Divino Sem Deus, é um trabalho concebido juntamente, em um mesmo projeto de pesquisa, digamos assim, com o Fractais do Absoluto, ensaios para introduzir em filosofia o conceito micropolítico de povo infinitesimal, ou, como consta dentro do livro, povo infinitamente pequeno. Esses livros foram escritos, concebidos e escritos, basicamente, entre o início da pandemia e, digamos, os 2 anos passados, aí, 2024, 2025, 24. Eles nascem, né, verdadeiramente de um espanto e de um inesperado. Eu tenho um antigo aluno, muito querido, um antigo ex-aluno, né, que é um jovem, na verdade, que me lembrou uma vez que eu tinha dito a ele que havia um livro que eu queria escrever e que, quando eu escrevesse esse livro, eu iria me sentir eternamente de férias. E esse livro foi publicado pela editora FI, não me lembro o ano, deixa eu ver aqui. Esse livro foi publicado em 2024, cujo título é As Tias de Proust, Pulsações Micropolíticas do Campo Transcendental, que é uma espécie de forjamento de uma tradição, na medida em que é um livro dedicado aos meus professores uspianos e professores de meus professores uspianos, como é, por exemplo, o caso de Bento Prado Júnior, né, que foi professor de Paulo Arantes, e de Algária Matos, que foi minha professora. Esse livro era um livro que eu não me achava capaz de fazê-lo. E eu passei 9 anos mais desistindo de realizá-lo do que realmente o fazendo. Enquanto isso, o projeto desse livro é de 2004 e eu só vim concluí-lo em 2013, mas aí compensou a insistência, porque quando eu terminei de escrever esse livro, eu finalmente me senti capaz. Foi uma espécie de destravamento, e aí, na sequência, aquilo que ia se tornar em férias perpétua se transformou no que o Bento, aqui presente, gosta de chamar de linha de produção acadêmica, né? Porque se eu passei 9 anos para escrever esse livro, em 4 meses eu escrevi um ainda maior, com um projeto similar sobre Gilles Deleuze, que, enquanto o projeto das Tias de Proust era um livro de cada um de 6 autores, o projeto do Gilles Deleuze eram 6 livros iniciais do Gilles Deleuze, que aí deu origem a O Jovem Deleuze, que também já foi publicado, já está disponível gratuitamente no site da editora FI, justamente também no ano de 2024. E aí, a partir disso, eu fui recolhendo os trabalhos que eu tinha feito esporadicamente nesse meio tempo e fui criando um novo jorro de produção intelectual, e é dentro desse novo jorro que surgem inicialmente esses 2 livros e os demais que já estão prontos e que, na medida do tempo e da vida, como lembrou bem a queridíssima Karina, vai vir à baila, que são os livros, vou dizer na ordem que está aqui, né, mas ela não obedecerá necessariamente essa ordem. Fenomenopoieses do Anticapitalismo,
um ensaio sobre o simulacro da história, os fins da convicção e a potência mágica das palavras, contribuição da filosofia à educação das relações étnico-raciais, Se tens uma ideia incrível, ensaios sobre o primado da poesia, Instante ancestral, ensaio de poesia, ensaios de filosofia, e Contemporaneidade dos selvagens, um ensaio sobre a gênese do mito poético. As outras obras que seguirão serão reedições dos antigos livros que eu escrevi antes desse acontecimento, digamos assim, que é o livro As Tias de Proust. E esse acontecimento desse livro é justamente a descoberta que eu fiz no cruzamento da leitura de Rubens Rodrigues Torres Filho e Bento Prado Júnior, a descoberta do campo transcendental. Era o que me faltava durante toda a minha formação. É como se eu tivesse me formado, me tornado graduado, mestre, doutor, professor universitário e ainda não soubesse o que estava fazendo. Aliás, é justamente isso que constituiu a crise, a chamada crise existencial que eu vivi em 2004, que chegou à ideia, ao cúmulo da ideia de pensar em desistir da filosofia e ser antropólogo. Ou seja, fazer outra coisa. Mas aí, depois de 4 anos, em 2008, eu saí da crise e, em 2013, finalmente consegui escrever esse livro e fui lançado naquilo que o Bento Prado Júnior, com Gilles Deleuze, enquanto leitores de Henri Bergson, vão chamar de campo transcendental. O campo transcendental ele pode ser referenciado, digamos assim, em 2 níveis. No nível do corpo enquanto corpo vivo de cada um, e no nível do escrito, ou seja, o ensaio filosófico, o texto filosófico é o lugar do campo transcendental. Então, ou você experimenta o campo transcendental na meditação como corpo, ou você experimenta o campo transcendental na escrita como texto. E a filosofia, nesse sentido, pode ser pensado tanto como uma prática corporal como uma prática intelectual. Ou seja, é uma prática que envolve a totalidade da experiência humana, no sentido em que é tanto físico quanto mental, e, portanto, no sentido de que é tanto existencial como intelectual. E aí é nessa direção que eu vou amadurecendo o meu pensamento. Ponto. Mas eu gostaria de dizer, mas eu não queria ser, mas eu queria ser breve. Por exemplo, eu queria falar de como eu saí da crise existencial, descobrindo o problema fundamental da filosofia, de como a consciência desse problema fundamental, que é a distinção entre uno e múltiplo, ou entre indivíduo e sociedade, me conduziu ao motivo do nascimento desse problema, dessa disjunção entre o uno e o múltiplo, entre indivíduo e sociedade, que é o déficit, ou o êxodo, ou o desaparecimento do contato com o divino, e de como, no campo transcendental, esse contato pode ser reinstaurado, e de como essa restauração do contato com o divino pode ser a fonte da produção de povos infinitesimais. Mas isso aí eu deixo para ser desenvolvido na medida do diálogo com os meus queridíssimos colegas. Eu passo, então, a palavra, ansiosamente esperada, ao professor Gilfranco Lucena.
Muito bem, Abá. Boa tarde, Abá. Boa tarde. Esqueci seu nome da editora FI, meu Deus, não estou vendo aqui. Só tem a editora Karina. FI, né? Como? Karina. É Karina. Boa noite, Karina. Boa noite, boa tarde, na verdade. Desculpa. Boa tarde, Bruno. E aos demais todos, Bento, Francisco, Roberto, Germano, que estão aqui. Acho que tem mais uma pessoa ainda, a Raquel, né? Eu fico muito contente de poder estar aqui hoje, né? Para mim é um privilégio e também uma honra grande poder participar desse evento. Deixa eu só retornar aqui, que eu fiquei sem ver todo mundo agora. Só um segundo mais. Como é que eu recupero? Ah, achei. Aqui, agora. Pronto, muito bem. Desculpe. Então, para mim é uma honra grande, uma alegria muito grande poder participar, né, desse lançamento. A BA sempre acaba concedendo a gente essa oportunidade, essa alegria de poder participar de um momento tão importante. O professor Abá sabe disso, né? Desde que eu me tornei professor aqui em João Pessoa e vim para a UFPB, eu tive a oportunidade de conhecer a Abá, primeiramente tomando contato um pouco com os trabalhos dele que vieram ainda da mestrado e doutorado, e depois o que mais me impactou foi tomando contato com o Mimesis, né? Que foi um livro que marcou muito assim a minha essa minha relação com o professor Abá, sobretudo porque no livro Mimesis, já ali, eu encontrava algo que eu sempre anseio muito na minha experiência de professor de filosofia, né? E, sobretudo, professor de filosofia no Brasil, que é de encontrar um professor que, além de professor, é filósofo e, enquanto filósofo, procura desenvolver um pensamento com autonomia, né, reflexiva, e, ao mesmo tempo, em diálogo profundo com a tradição universal da filosofia, mas, sobretudo, também com a tradição brasileira, não só filosófica, como também artística, literária, né? Então, de repente, ler Mimesis e encontrar lá ele dialogando com Benedito Nunes, dialogando com Ogária Matos, me deu assim um prazer enorme de ver, para além dessa dinâmica de poder propor uma reflexão autônoma, né? Que para mim é sempre muito agradável poder experimentar isso, porque, claro, chega uma certa fase da nossa carreira acadêmica e dos nossos estudos que a gente se enfada um pouco de ler apenas aquelas leituras de análise de textos filosóficos, que sem dúvida são muito importantes dentro da experiência acadêmica, mas ao mesmo tempo a gente fica na expectativa daquela reflexão mais autônoma, né? E eu acho que o professor Abá consegue oferecer isso muito bem, conseguia já em Mimesis, eu senti muito profundamente isso, e também em Fragmento como Forma, que eu li depois. E, claro, essa nossa proximidade acabou também me dando a oportunidade de poder quase que, né, enfim, tomar pelo menos contato com os conceitos que ele refletia antes que as obras viessem a público, né? Então, isso, para mim, foi uma oportunidade ímpar, porque só aconteceu isso com duas pessoas na minha vida de estudante e de professor. Uma vez com o professor Evaldo Coutinho, que, na verdade, já estava bem velhinho e já tinha a obra toda publicada e bastante conhecida, pelo menos, sempre de um público restrito, mas já bastante conhecida por especialistas na obra dele. E que aí ao encontrá-lo, senti assim essa experiência de poder dialogar com alguém que não simplesmente está, enfim, fazendo um trabalho de interpretação filosófica da tradição, mas tentando propor uma reflexão autônoma a partir do que pensa, a partir de si mesmo, né, por assim dizer, com problemas muito concretos que vão sendo colocados, desenvolvendo uma filosofia própria. E com o professor Abá também, não só no diálogo, mas também já na leitura dos livros, então isso foi só se intensificando. Então, com ele, foi o segundo professor, pelo menos que eu me recordo, e naturalmente eu não desprezo nenhum colega dizendo isso, mas apenas preciso dizer dessa experiência que tem um caráter singular, que é quando a gente, de repente, começa a dialogar em torno de problemas em que aquele professor apresenta uma visão, naturalmente, em diálogo com a tradição filosófica é sempre o nosso
certamente é o horizonte onde o campo transcendental se abre, como a Bá já falou aí, mas a resposta tem sempre uma pessoalidade muito profunda no trabalho do professor Abá, que eu fico feliz de poder participar, então, desse momento. E ele ainda teve a graça, né, de me dar a oportunidade de dialogar dentro desse livro, que eu não digo que vou comentar o livro, Abá, porque o livro é denso e amplo, né? Então, assim, eu vou comentar naquele ponto que, na verdade, eu acabei considerando o coração do livro. Eu estava até pensando hoje de tarde, tinha preparado já bastante o texto, ainda cheguei a fazer uns complementozinhos hoje à tarde, mas eu fiquei pensando numa coisa que eu achei que esse trecho, onde aparece a crítica que você faz a uma palestra que eu dei há alguns anos atrás, na época da pandemia ainda, né? Eu achei que acabou ficando no coração do livro. Eu não sei se foi por vontade minha, de que seja no coração mesmo do livro, mas ou se é por uma percepção real, né? E eu acabei imaginando assim, que sem pretensões, aquela palestra acabou sendo de coração para coração, assim como sua crítica foi de coração para coração, no coração do livro, né? Então, fiquei pensando nessa imagem desse momento lá. E inicialmente eu até imaginei, não, vou fazer uma discussão do texto, mas levando em conta o trabalho como um todo, enfim, mas eu digo, não seria inoportuno também poder aproveitar a oportunidade para debater um pouquinho com a Bá o que está em questão de maneira bem explícita nesse coração do livro, né? E que eu acho que tem muito a ver também com essa questão do conceito de campo transcendental e o campo empírico que fica ali ao lado dele. E eu, assim, tentei pensar assim uma forma. Aí assim, agora eu tive uma pretensão, né? A pretensão foi o quê? De estar à altura da crítica, mas também estou com medo de ficar aquém da obra. Então, nesse processo, eu tenho que já dizer que é possível que também nesse esforço meu de poder tentar ficar à altura da crítica e poder discutir alguns elementos que aparecem no texto e que é de fato brilhante, de fato tem esse tom muito pessoal e extremamente atual e fundamental para o debate filosófico contemporâneo, né? Mas então eu espero ficar à altura e não ficar tão aquém, se porventura ficar aquém, né, da crítica, mas justamente para poder pensar ao mesmo tempo o que está em jogo no texto, no próprio texto que o professor Abá escreveu nesse livro, que é realmente muito belo, desde o título, né, Luta por Expressão, até aquilo que ele realmente concebe e consuma na obra. Então, assim, eu comecei, eu vou agora ler, acabei falando muito já nessa abertura, mas é assim, eu falo muito sempre, é uma pena, mas eu vou ainda mesmo assim me ater ao texto e na esperança de que vocês não se enfadem, né, do que eu escrevi, porque eu escrevendo fica melhor para poder debater os assuntos que se tornaram para mim muito importantes nesse debate com o professor Abá, a partir dessa obra dele. E eu comecei assim. Eu estou lhe ouvindo, vou só pegar um lápis para anotar, certo? Tá certo, Abá, tá certo. Eu comecei aqui até porque o texto e a questão que o professor Abá propõe lá dentro, sobretudo do capítulo 2, me pareceu muito próximo e me fez lembrar um trecho, uma passagem na Fenomenologia do Espírito de Hegel, em que Hegel fala a religião da arte. Se não me engano, esse é o título da passagem, da parte, né? E eu acabei começando aqui o texto com essa ideia que eu tive, né, do que eu vi lá no texto do professor Abá, e que diz respeito, sobretudo, vou antecipar um pouquinho a questão, diz respeito, sobretudo, a essa questão de duas sentenças que estão ali em debate dentro do coração da obra, Luta por Expressão, que é a afirmação a povo, que o professor Abá acho que entendeu com muita clareza e aí colocou o ponto de questão da sua consideração, que eu cheguei, de fato, a considerar e discutir muito numa palestra que dei sobre a obra de arte na era global, né? Arte e territorialidade na era global, e o que ele coloca como uma questão que é a negação não há povo,
Então, eu vi nessa consideração um diálogo importante que a gente talvez possa travar com o que Hegel diz lá nesse religião, a religião da arte, em Fenomenologia do Espírito. Se para Hegel, eu cito Hegel, a consciência infeliz, né, das Unglückliche Bewusstsein, que se constitui como, cito de novo Hegel, o reverso e o complemento da consciência completamente feliz dentro de si, que ele chama de consciência cômica, sendo, portanto, o destino trágico, de novo Hegel, da certeza de si mesmo em si para si, que se faz consciente da perda desse saber de si, que é a dor que se expressa nas duras palavras Deus morreu. Gott ist gestorben. Na luta por expressar a mesma consciência infeliz, eu penso que nessa experiência de Hegel, e eu acho que também na obra que aparece do professor Abba, mas eu depois quero também pensar essa coisa da consciência infeliz, se é isso mesmo. Que eu acho que já não é a consciência infeliz, mas de qualquer maneira, por enquanto, eu estou aqui pensando junto com Hegel também. Então, na luta por expressar a mesma consciência infeliz, se transforma na consciência ancestral, que eu acho que é isso que está em obra no pensamento do professor Abba. É uma consciência infeliz que Hegel atestava nessa catástrofe do trágico que resvala no cômico com as duras palavras Deus morreu, e ele fala isso numa consciência infeliz, e eu acho que aqui nós temos uma consciência ancestral em jogo, né? Que se constitui pela descoberta, ou talvez eu devesse dizer pela procura, da fonte de onde emana a expressão, ou melhor, de onde emana, desculpa, não a expressão, mas o Deus que morreu, que o próprio Abba nomeia como o divino sem Deus. Pois apesar de ser certo, como diz Hegel, cito de novo Hegel, na vida ética, o si submergiu no espírito do seu povo, sendo a universalidade preenchida de conteúdo, é também certo, como diz Hegel, que a singularidade simples se eleva desse conteúdo e sua leveza a purifica, convertendo-a na pessoa, na universalidade abstrata do direito, de tal modo que nessa pessoa de direito se perdeu a realidade do espírito ético. Os espíritos vazios de conteúdo dos indivíduos dos povos, diz Hegel, isso é Hegel ainda, dos indivíduos dos povos, são reunidos em um panteão da universalidade abstrata, do pensamento puro que o desincorpora. E aqui eu interpretei, talvez, um indivíduo em sociedade massificada, penso eu. E cito ainda Hegel. E confere a si, carente de espírito, à pessoa singular, o ser em si para si. Ciente desse saber de si e da perda nele contida, eu coloquei ainda na dor que deveras sente, a consciência infeliz se expressa, cito ainda Hegel. Aliás, agora cito Abba, mas eu penso que é mais uma consciência ancestral do que infeliz. Não há mais povo. Mas aqui emerge a nova consciência. Nova, mas sempre antiga. Pois a consciência ancestral, que não somente é em si e para si, mas como o outro, e numa suspensão do trágico, também eu pensei isso, Abaí, você depois disse se concordou ou não, não se resolve mais meramente em trágica ou cômica, mas talvez retroage em uma consciência épica que luta por expressão em face da descoberta da interioridade primitiva ou selvagem, como a gente poderia dizer, com o que a própria Abbas fala também mais no terceiro capítulo do livro, em comunhão que, de repente, no instante ancestral, se impõe em face das duas duras palavras. Deus morreu, uma delas, já pronunciada por Hegel, ratificada de algum modo por Nietzsche, no Deus está morto, e a que Abba traz à tona no livro, não há povo.
E aí, essa palavra ancestral e esse instante ancestral que modifica, por outro lado, a consciência infeliz é o que eu estou imaginando, interpretando aqui como esse divino sem Deus, com a palavra do próprio Soabá. Descoberta ou procura, a retroação é o início da consciência épica, que como um tsunami começa como o mar, a retroagir para tudo depois destruir com grande força e criar o novo. Criar o novo aqui, nesse momento, quer dizer preparar para o que vem, para o possível, que, por assim dizer, se esconde na fonte criativa ou destro-criativa, que é uma expressão que o professor Abá também usa no livro, do singular esvaziado, o divino sem Deus. Dentro desse ponto de vista transcendental, aí imagino eu que estou certo, Abá, ao falar isso, mas você depois corrige se eu não estiver certo, ou discute, problematiza, se eu não estiver à altura, que consigo compreender, então, e procurar tentar ficar à altura da crítica estabelecida no livro, a essa palestra que eu pronunciei, anotei aqui a data, no dia 30 de setembro de 2020, no âmbito do ciclo de seminários de Ética e Filosofia Pública, intitulada Arte e Territorialidade na Era Global, disponível no canal do Departamento de Filosofia da UFPB, e que à época foi coordenado pelo professor Vitor Somavilha e o professor Marconi Pequeno. Na essência, o que está em jogo na nossa contenda, assim eu penso, se deixa exprimir em duas proposições que, enfim, contraditórias. Uma afirmação que, numa orientação empírica para a experiência artística, em face da nossa situação no mundo capitalista, que assegura a povo. E uma negação que, em face da mesma situação, mas desde um ponto de vista transcendental, assegura não há povo. Então, a gente teria um ponto de vista empírico, que é afirmar povo, e um ponto de vista transcendental, que afirma ou que nega não há povo. Somente no espírito dialético de nossa reflexão filosófica, penso eu, se torna possível compreender a verdade de ambas as proposições. Reconhecida, assim também vi pelo livro, pelo próprio Abá Andrade em sua crítica. Se bem entendi, até mesmo em consonância com Hegel, um dos aspectos fundamentais da morte de Deus é a inexistência do povo. Ou seja, em Hegel, a morte do espírito ético e o surgimento da sociedade racional burguesa, de indivíduos postos em funcionamento sob a ação de uma racionalidade abstrata, constituída pelo capital, e que revela e manifesta a história, também trucidando os ditos povos sem história. A meu ver, o professor Abá parece entender, porém, que nessa morte de Deus, que implica também a inexistência do povo empírico, única afirmação, ainda para mim difícil de aceitar, postado em minha posição empírica, emerge a possibilidade de se constituir, em correspondência ao divino sem Deus, o povo infinitamente pequeno, que com seu poder destro criativo pode existir, fundando um algo novo, um povo de artistas, de filósofos, de místicos, que na liberdade de seu existir, luta por expressão e abre caminhos no instante ancestral para uma micropolítica que abre a história. Diante disso, e se essa minha reconstrução parca e apressada do argumento estiver minimamente correta e coerente com o que se discute no livro, eu trouxe, assim, algumas questões para a gente meditar juntos e você também, naturalmente, ter a oportunidade de poder, enfim, até apresentar com mais detalhe, né, as suas posições no texto e a gente também poder debater esses aspectos que aparecem na crítica. Eu coloquei as seguintes questões, nos seguintes termos. Por que nesta reflexão seria preciso suspender o ponto de vista empírico que afirma há povo e que mesmo há muitos povos, pelo ponto de vista transcendental que nega não há povo, apesar de reconhecer que possamos empiricamente constatar, devo dizer ainda, a existência de vários povos? Será que não é justamente na imbricação dialética
do indivíduo com seu povo, no interior do qual e em conexão ou desconexão com o qual ele existe. Que a imaginação que o professor Abá chamou belamente de a priori mais radical, que é o povo antes do povo, o povo como intersubjetividade transcendental. Então, eu estou aqui me perguntando, né? Será que não é justamente a imbricação, ou na imbricação dialética do indivíduo com o seu povo, que emerge com toda a sua força e vigor de novidade, no instante ancestral fundante da história dos povos e das gentes, essa imaginação como povo antes do povo, como intersubjetividade transcendental? Não precisamos compreender já a nossa existência fática, mesmo a nossa, esvaziada de espírito ético, enquanto mero indivíduo em uma sociedade civil funcionalmente ou melhor, funcionalista e constituída em função da lei, como já lançada na imbricação com uma família, uma comunidade ou povo que a provoca a partir de sua história e de suas histórias, numa espécie de conclamação à pertença, sem a qual nenhum espírito ético consistente ou estético pode vir a surgir? Fiquei me perguntando, Abá, por que teríamos que afirmar, na própria caracterização do que o professor chamou belamente de núcleo mítico, isto é, a fantasia ou imaginação primeira como um feixe desconexo, que eu consideraria conexo, ainda que não sempre desperto ou acessível ao indivíduo, de afetos, impressões, de afecções e pensamentos, tudo junto, tudo buliçoso, numa experiência espiritual subjetiva, e por que não intersubjetiva, dentro da qual sentir já é pensar, e pensar ainda é uma forma de sentir. Voltando à pergunta, não está já aí, né? Isso que é essa imaginação, povo antes do povo, essa facticidade como povo que é havido e tem sido ou foi? Uma segunda questão que eu coloquei foi assim: a experiência com o divino, por mais que seja acontecimento para alguém, não se constitui justamente em meio a essa imbricação entre indivíduo, que está mesmo até isolado, e povo, que há, que é havido, que tem sido e pode ser? Não está aqui justamente o poder épico fundante de um povo que no indivíduo desperta, conjurando o trágico e fundando um povo como um caminho? Você até diz no livro, aliás, naturalmente, eu penso eu também no sentido de crítica, mas você diz no livro uma coisa que eu acho muito bonita: ser povo dá-se como um estar em comunhão com uma figura do divino, talhada de molde a evitar e conjurar o trágico, isto é, a adiar o presente por meio de uma ligação com o passado que promete um futuro indefinido, isto é, que mantém coeso e inteiro o povo fiel a seu Deus. Essa fecha citação. Não é somente na luta e em comunhão com esse povo, né? Fiquei pensando aqui, Abá. Não é somente na luta e em comunhão com esse povo que emerge pela primeira vez a força fundante, destrucriativa do divino sem Deus, de um indivíduo que pode se tornar um Moisés, um Homero, um Ésquilo, isto é, esta força épica, pensei eu, porém, que não se deixa propriamente sucumbir pelo trágico, nem simplesmente resvala no cômico. Ou o que se quer dizer mais propriamente? Ou o que se quer dizer mais propriamente é que nesse instante ancestral do divino sem Deus, não há mais espaço para o povo, mas apenas para este povo na medida em que se constitui como um indivíduo, isto é, como um povo infinitamente pequeno. Quer dizer, aqui, nesse novo momento, a figura do espírito do povo infinitamente pequeno implica numa mudança tão radical do ponto de vista epocal que a gente tem que aceitar o destino trágico da morte dos povos. Essa, aliás, é uma coisa, Bá, que eu dialogo de maneira muito franca e com muita abertura também, porque eu passei por uma crise também semelhante, mas lendo Darcy Ribeiro, semelhante a que você passou, só que num processo talvez inverso, ou seja, me deslocando da dimensão transcendental para a dimensão empírica.
Porque ao ler o povo brasileiro, né? É o povo brasileiro o título, isso mesmo. Não posso confundir com Viva o Povo Brasileiro, João Baldo Ribeiro, que é outro livro. Mas o povo brasileiro, Darcy Ribeiro, ele fazia uma afirmação lá que foi muito dramática para mim quando li. Ele dizia: aquilo que resta dos povos indígenas no Brasil é só um pouco de gente, de pequenos povos que logo vão desaparecer. Estão fadados e estão destinados a desaparecer. Mais ou menos assim. Muitas vezes com muito mais dramaticidade do que o que eu estou dizendo aqui, né? E isso eu confesso que me chocou. E até me lembrei também de uma frase do Ailton Krenak, ele dizendo que uma vez bateu à porta da Darcy Ribeiro, depois de transitar com os poucos do povo dele, e bateu lá para pedir auxílio, uma certa ajuda, depois que tinham invadido as terras dele, do povo dele lá em Minas Gerais. E aí disse que Darcy Ribeiro atendeu perguntando: quem é você? Ele disse: eu sou aquele que você disse que ia morrer. Então eu achei bastante... Ou que estava morto, não me lembro se ele disse que estava morto ou que ia morrer, não me recordo. Essa frase de Ailton Krenak, mas já antes de ouvir a frase, eu tinha me impactado muito com Darcy Ribeiro e fiquei me perguntando: mas como é que se pode dizer que o povo está morto? Como é que se pode dizer que o povo vai morrer e que o povo morreu? O que eu observo etnograficamente é que, na verdade, os povos indígenas, por exemplo, mas também pensei nos quilombolas, pensei no que se articula nos movimentos sem terra, pensei nas comunidades ribeirinhas, pensei em comunidades de subúrbio, etc. É, na verdade, um grande movimento no interior das comunidades por, enfim, resistir à queda. Então, fica essa pergunta, mas essa pergunta é mais dramática, eu acho, mas você vai saber sempre dialogar bem com ela, sei disso. Muito bem, aí um terceiro aspecto, eu não posso deixar de dizer que me senti bastante contemplado e que está mesmo satisfeito quando em seu livro se diz: se não existe povo, é porque não existe povo suficiente. E então é chegada a hora de produzir mais. E como se produz um povo? Não certamente juntando-se a outros para fazer comunidades artificiais e improváveis, mas tomando o corpo como ponto de partida, arrancando-lhe o eu e, já sem eu, conectando-se o corpo com seu próprio divino e deixando viger seus processos de auto-organização na tarefa de produzir-se a si mesmo como a uma obra de arte e de política, e eu acrescentei aqui, e de filosofia e de mística. E se eu visse muito contemplado com essa sua ideia, o que eu vejo, de certa maneira, também no livro, parece um movimento dialético na direção dessa contraposição. Mas você também pode esclarecer melhor se é isso mesmo. Se é assim, eu ainda considerei aqui as perguntas, né? Por que se considerou afirmar também o seguinte, aí eu cito: a verdadeira cultura popular começa nas vanguardas artísticas, ainda que essas não sejam feitas pelas pessoas pertencentes às classes populares. Fecha a citação, né? Ou seja, eu concordo que a vanguarda ativa, ou melhor, a vanguarda artística ativa em si e a partir de si mesma o popular em imbricação com o qual se encontra e até a eleva. Mas isso é um pouco em defesa do meu argumento também, né? E que mesmo o artista que não pertence propriamente, por assim dizer, a classes populares, é capaz disso, é capaz de ativar essa memória popular, se trata de memória. Talvez é mais do que memória. Mas por que a vanguarda seria, a gente teria que dizer, ou poderia dizer, a verdadeira cultura popular? Quando a própria arte popular pode ser dita também de vanguarda, você também reconhece isso em algum momento. Não há, na verdade, em meio a essa diferença que precisa ser sustentada, eu concordo, muito mais uma imbricação em que um devir criança, um devir mulher, um devir povo também se constitui. Por fim, penso, porém, apesar dessas questiúnculas que me perturbaram um pouco desde o começo de nossa discussão, lá na época da minha palestra, nós talvez nos encontremos, ainda que em dúvida na afirmação, que é, penso eu, uma suprassunção dialética, segundo a qual a drástica afirmação
cito você de novo aqui, né? Não existe povo deve, então, ser compreendida assim. Não existe povo o suficiente, e as experiências artísticas de vanguarda são modos de fazer esses povos que faltam. Mais do que resgatar e preservar a cultura popular, é preciso criar as condições para que povos venham a ser e possam ser e sejam. Fecha a citação. Mas eu fico em dúvida quando também se afirma em seguida o seguinte: quem realmente quer estar e manter-se afim da cultura popular e não do poder que se pode arrecadar com isso, deve antes cuidar, menos que das relíquias folclóricas, do plantio renovado de povos inumeráveis e de seu direito de poder exprimir-se. Sem dúvida, deve-se cuidar do plantio renovado do povo infinitamente pequeno, concordando aqui, né? E de povos inumeráveis de seu direito de poder exprimir-se, uma vez que, também cito você, a luta verdadeira e proba é a luta por expressão, que é o que define o que intitula o livro. Mas deve-se, penso eu, ainda muito insistir no resguardo e na contemplação das relíquias, sobretudo as vivas, né? E fazer a história cuidadosa e devida das que foram ultrapassadas pela força da finitude, né? Então, fiquei pensando se não tem também aqui esse movimento empírico, ou não, né? Ou realmente é uma ilusão, né? A velha ilusão do homem utópico, ou do homem idealista, ou do homem que procura, na abstração que vê diante de si como o real, imaginar que o futuro é feito desse resto, né? Bom, tem uma outra frase que eu achei muito importante, já aparece no terceiro capítulo, eu termino com ela, porque achei muito bonita, e uma pequena pergunta no final. Você diz assim: se por tudo isso estamos certos em nosso diagnóstico, o que nos tem faltado a cada um de nós é a ocasião para exercer nossa capacidade agressiva, selvagem, divina, que, quando vivida sob o ponto de vista de sua saúde e liberdade, nada tem a ver com crime e violência, mas com nosso poder de desejar expressar-se, criando significações com as quais formas de vida outras poderiam proporem-se, se não já destruindo as antigas, ao menos quando furando brechas no círculo de ferro do sistema atual, né? Eu concordo muito com isso. E é verdade que se encontra isso nas vanguardas, também concordo profundamente, né? Mas também eu lhe perguntaria ainda, não se encontra isso também nos povos, nem que sejam os povos restantes, né? Então essa foi a reflexão, Abá, que eu queria fazer, né? E fico muito agradecido por essa oportunidade de falar. Eu devo dizer também e falar que eu acho que o professor Abá sempre aguardou uma resposta minha, nem que fosse, né, para dialogar. Eu nunca pude escrever, né? Nunca estive à altura de escrever. Acho que ler o livro agora foi uma oportunidade muito boa de poder, talvez também com um pouco mais de maturidade, depois de 6 anos refletindo, viu, Abá, o seu texto já antes apresentado a mim, poder conversar um pouco hoje, um pouco mais de tranquilidade com você. E muito obrigado, então, pelo convite. E a única coisa que posso dizer a todo mundo é que o livro é muito bom de se ler, vale muito a pena ler e tem muito a nos dizer, tá certo? Muito obrigado, Gil. Eu vou pegar uma água, podem seguir, tá? Só um segundo. Eu vou começar reconhecendo que... Eu vou começar agradecendo a belíssima exposição que você fez em resposta àquilo que, agora sim, eu concordo, é o coração desse livro, Luta por Expressão, que, a propósito, é também uma espécie de efeméride, porque celebra os 30 anos que se completam de que eu estive na USP, né, onde conheceria o Bruno e os nossos amigos em comum. Você, ao chamar a atenção para o fato de que o coração do meu livro é um ensaio sobre uma palestra sua, você também chama a atenção para, de certo modo, para o núcleo do método que está em jogo na elaboração desse trabalho.
e nesse sentido, é provocativo, ao mesmo tempo que é um gesto de honra, iniciar a sua apresentação fazendo menção ao grande e inestimável Hegel, que é um filósofo que me acompanha há bons anos, e de quem eu tento, digamos assim, assistematicamente fugir, né? Mas por quem eu permaneço fascinado. E aí, na sequência, ou melhor, no interior desse contexto, é importante chamar atenção para o fato de que, digamos assim, para um fato que se explicita na medida em que se pode responder a seguinte pergunta: qual é o sentido da presença de Gil Franco nesse momento do lançamento do meu livro? Que é o sentido da produção de uma realidade. A realidade do Abá como filósofo. Que Abá seja filósofo, e aí está a centralidade cardíaca, né, do livro, né? Que Abá seja filósofo, isso está implicado no fato de que ele o é pelo reconhecimento de pessoas como Gilfranco Lucena. Então, dedicar um capítulo central do meu livro à sua palestra é dar continuidade à tessitura de uma realidade que se faz nesse confronto que não anula quem estão presentes, mas, ao contrário, realiza-os mutuamente. E, para mim, é uma alegria ver que essa realização se completa por essa sua exposição, que não deixa de ser a exposição igualmente de um filósofo. Justamente no ponto em que eu cutucava você, dizendo, olha, sinto muito, mas se trata de um baita, de um erudito, sabe muito, mas não é filósofo. Essa era a minha provocação. E aí você afunila a perspectiva e me traz de volta a evidência de que há um erro nessa percepção, de que, mesmo levando em conta, e você não deixa de levar em conta a empiria, você se mantém um filósofo. E então, e sim, é possível ser filósofo do empírico, né? Filósofo da experiência. E então, no interior desse contexto, você lança algumas perguntas que são boas por mais de um motivo, mas, sobretudo, porque aproxima dúvidas que podem ocorrer aos leitores em geral, que é justamente essa ideia de que não há povo. Mas como não há povo? Se eu olho para 4 cantos do mundo e eu vejo o povo por todos os lados, né? Quando eu digo não há povo, eu quero chamar a atenção para o processo de trucidamento dos povos que vem sendo impetrado há milênios e que o capitalismo tomou a peito para realizar de modo cabal, né, graças ao imperialismo predador e destrutivo, e somente destrutivo, com o qual ele teve contato com povos os mais diversos e a partir do qual ele vai minando culturas que, como eu concordo com você, que resistem. Resistem e não é possível dizer o contrário. Não é, digamos assim, empiricamente correto dizer que não há resistência. E, até mesmo do ponto de vista geopolítico, é preciso chamar a atenção para a emergência da China, né, como uma contrapartida
aparentemente, assim me soa, é uma contrapartida desse processo avassalador dos imperialismos europeus e americano na sequência. Então, com você, eu concordo a povos. Mas a perspectiva não é tanto se há ou se não há povos. A perspectiva é que, quando a gente chama atenção para a percepção de que não há povos, por conta desse trucidamento do imperialismo capitalístico, nós temos a experiência das individualidades desenraizadas, que Nietzsche vai chamar de niilismo. E é para pensar esse fenômeno, você pode chamar de niilismo, com Nietzsche, com Heidegger, você pode chamar de párias e vagabundos, com Zygmunt Bauman, né? Turistas, párias e vagabundos. Você tem a experiência da falta de um certo enraizamento. E então, contra isso, é preciso localizar o modo com o qual se faz um povo e tentar ver se não é possível resgatar cada um de nós dessa situação de ser meros indivíduos desenraizados e poder fazer a experiência de tornar-se um povo. Então, não se trata de recorrer a comunidades pré-existentes, nem se trata de fundar novas comunidades, nem tampouco se trata de... Enfim, trata-se de olhar nos olhos dessa realidade social chamada indivíduos e dizer: isso que você é, esse indivíduo que você é, não é um estado de coisa fechado, não é uma situação definitiva. Isso foi o que o processo tornou você. Mas é possível que de você mesmo possa emergir uma experiência popular. Obviamente, esse popular está na dependência da explicitação do conceito de divino sem Deus. Porque eu aprendi com a etnografia de que não existe povo sem uma relação com um Deus qualquer. Ainda que seja um bezerro de ouro, não importa. Contanto que haja uma conexão. E aí está o coração também do que eu pretendo pensar, e que felizmente já foi... É um processo de pensamento que felizmente já foi iniciado nos anos 70. Eu não conhecia, fiquei conhecendo depois, por um antropólogo norte-americano chamado Roy Wagner. No livro... tanto no livro Invenção da Cultura, que é mais conhecido, quanto no Símbolos que se pensam a si mesmo, símbolos que se representam a si mesmo, no qual ele faz a descoberta, digamos assim, ele faz, digamos assim, uma desobediência acadêmica em relação aos antropólogos que não querem discutir a origem da cultura, e ele peita essa desobediência e faz a exposição de como nasce a cultura, de como uma cultura se inventa a partir de um estudo etnográfico de uma cultura determinada, e cria o conceito de forma holográfica, que é escrita, como é que se diz no popular? Esculpida em Carrara a minha forma esquizofrênica. Então, a forma esquizofrênica é aquilo a partir do que... A forma esquizofrênica é aquilo a partir do que povos são possíveis. E, portanto, a forma esquizofrênica já é um povo, mas é um povo que não existe, é um povo como condição de possibilidade de povos, tal como a forma holográfica. E isso não é uma origem cronológica, isso é uma origem ontológica de povos.
Então, pesquisar sobre a origem de povos não é tentar ver como é que foi mesmo que a coisa aconteceu lá, mas é como é que é mesmo que a coisa pode acontecer aqui e agora. E isso pode acontecer no entrelaço entre o humano e o divino. O divino eu chamo de sem Deus, porque é um divino antes de haver uma formação de uma figura teótica, de uma figura de Deus, que pode ser um bezerro de ouro, mas também pode ser essa maravilha que é Yahvé, essa alta tecnologia que é Yahvé. A alta tecnologia de ponta que supera, inclusive, o satélite, porque não adianta onde está o judeu, Deus está lá, na presença. Tu me conheces quando estou deitado, tu me conheces quando estou de pé. Para onde irei? Para onde fugirei? Né? Se estou no alto da montanha verdejante ou no fundo do abismo, eu te encontro lá. Isso é que é alta tecnologia. Não tem off quando se trata de Yahvé. Então, não importa se é um bezerro de ouro ou Yahvé, conexão entre o humano e o divino gera povo. E aí onde entra o meu pensamento é, há pouco povos. É preciso multiplicar ao infinito esses povos. E eu quero dizer, é preciso realizar a mensagem crística, que consiste justamente nisso. Jesus é um povo infinitamente pequeno. Jesus é essa conexão humano-divina. E é mais do que isso. É a prova de que ela é possível. E que, portanto, pode se multiplicar aos turbilhões. Eu imagino que, ao dizer isso, eu não respondo às suas perguntas, mas dou a indicação do caminho a partir do qual eu poderia desenvolver as perguntas. Mas, de novo, eu não gostaria de me alongar, porque estou ansioso por ouvir Bruno e também porque vou dar aula daqui a pouco, às 7 horas. Então, eu passo a palavra a Bruno, na esperança de que, Gilfranco, a gente possa continuar esse diálogo mais adiante. Perfeito, então, boa noite mais uma vez, Karina, obrigado por nos receber, por fazer essas mediações aqui, é uma excelente oportunidade para a gente estabelecer essa interlocução que me veio à mente, talvez para os meus dois colegas, vocês não tenham lembrado disso, mas quando eu cheguei aqui em João Pessoa em 2022, nós tínhamos um breve grupo de estudos, né? Tivemos algumas reuniões e, de alguma maneira, nós estamos nos reencontrando hoje. Seguimos cada um rumo das suas naus, mas voltamos agora aqui, né, buscando refazer, dar um novo sentido para esse reencontro, né? Não obstante, evidentemente, a gente sempre se encontre no trabalho, no ambiente departamental e etc. Eu vou fazer também para... Você fez um apontamento importante agora, né? Uma vez que você vai dar aula, às 19 horas, então eu acho que eu vou tentar um pouco mais direto ao ponto que coube a mim, né? O comentário do Fractais do Absoluto, e eu tentei também, seguindo um pouco os passos do professor Gilfranco, eu tentei circunscrever o que me pareceu o núcleo da obra, né, onde eu poderia travar contato com o argumento mais central, mais expressivo, observando já também que, de fato, o Luta por Expressão dialoga muito com Fractais, né? É um caminho que leva à elaboração do povo infinitesimal. Essa luta por expressão permite essa afirmação mais expressiva, mais significativa mesmo. Fez mais sentido, após ouvir os comentários de Gilfranco sobre luta por expressão, o povo infinitesimal teve uma definição mais robusta, mais consolidada agora, né?
E eu começaria, na verdade, observando que eu vou, portanto, me deter no capítulo 3, que é um capítulo homônimo ao título da obra, né? O Fractais do Absoluto, ensaios para introduzir em filosofia o conceito micropolítico de povo infinitesimal, e eu começaria de uma maneira assim bastante, para mim, simpática, uma afinidade deleitosa até mesmo, né, que já na primeira linha do ensaio Fractais do Absoluto, o professor Abá, ele cita um dos contos que eu acho mais brilhantes da literatura brasileira, que é o Homem Célebre, do Machado de Assis. Né? Então, eu acho que o Pestana, ele, que é o personagem desse conto, né, como um compositor de polcas, machiches, querendo ser um Beethoven, o Mozart, né, ele compõe uma sonata e a mulher dele descobre que, na verdade, aquilo ali era um Chopin. Então, ele achou que ele tinha tido alguma inspiração muito profunda, mas ele foi pego de surpresa. E aí tem esse diapasão no conto, porque Ana Lima, uma amiga em comum que eu e a Bá temos, ela sempre repete quase como uma ladainha, né? Essa parte do Homem Célebre, que é a peteca entre a vocação e a ambição. Né? Então, o Pestana, ele oscila com isso, né? Ele quer ser um Beethoven, mas ele compõe machiches, e eu acho interessantíssimo esse olhar que o Abá lança para si, eu entendo, né? Como um filósofo na periferia do capital vem a se expressar, vem a fazer a sua produção, a sua criação, a sua poiesis, e é muito, muito revelador pensar isso, né? Ou, por um lado, nós estamos completamente presos nos entraves, nos crivos acadêmicos e todo esse rigor interminável, né, que é praticamente uma exigência global que se vive hoje em dia, ou, por outro lado, é um pouco, que é o caso do professor Abá, que eu penso dessa forma, né, essa ousadia, né, de permitir que o pensamento se metamorfoseie, que se dê a conhecer, que se revele. Né? Então, é quase... eu tive dificuldade de entender um pouco o estatuto do divino no texto de Abá, né? E, coincidentemente, o professor Roberto, que estava aqui agora, mas teve que sair, e eu encontrei ele essa semana no departamento, e a gente ficou, durante a semana, falando sobre o divino na metafísica do Aristóteles, né? Que é o pensamento que pensa o pensamento, né? Então, os deuses lá, eles não pensam mais em nós aqui, né? E fazem eles muito bem, por sinal, tem coisa melhor para pensar do que nós, pobres mortais, né? Mas esse patamar que Abá lança, né, na sua obra é muito... demarca um panorama que, no mínimo, cabe notar assim, que muito poucos de nós têm essa ousadia de permitir que o pensamento venha à tona e que fale aquilo que ele pensa, né? Que é uma forma formante, isso vai adquirindo essa primazia na exposição, né? Tem um pouco ele que tem essa afinidade na formação dele, uma delas, né, que é com Rubens Rodrigues, dizem até que era uma blague dele, né, que era a história da Darstellung, né, dos idealistas alemães, que é a tal da apresentação, né, e o Janotti, quando escreveu a Apresentação do Mundo, o Rubens chegou e falou: muito prazer. Então, é um pouco... a escrita do Abá é um pouco essa apresentação do mundo abrâmico, talvez, né? E é algo que você vai travando contato com ela de um certo estupor, né? O que eu vou fazer também, depois feito essa breve introdução, eu queria fazer uma consideração de caráter mais analítico para perfazer
o conceito de povo infinitesimal, né? Ou seja, pontos que eu fui delimitando para tornar ele mais visível para mim, e ao final eu faço também 3 questionamentos à guisa de explicação, né? Para que isso estimule conversas futuras, não no sentido de que elas precisem também ser respondidas agora. É mais assim, a partir do texto do Abba, essas questões vieram a mim quase como que virá depois, talvez, né? Contanto que ele não morra, como a Karina estava falando antes, porque tem uma coleção para terminar, né? Então, vai dar tudo certo. Por sinal, parece um leitmotiv hegeliano, né? No fim, tudo dá certo. Então, no Fractais, eu acho que eu começaria delimitando essa ideia realmente do conceito central que tem essa ambição, né, de tentar criar um conceito filosófico novo, que ele vai nomear de povo infinitesimal ou povo infinitamente pequeno, né? E já de imediato ocorre, essas são considerações minhas, não estão propriamente no texto, no 3º capítulo, né? Mas me ocorre que é um deslocamento do conceito de povo para tratar do povo infinitamente pequeno, né? Então, não se trata de povo no plano macropolítico, nem no plano da nação, da massa ou da identidade coletiva tradicional. Por sinal, ao final desse capítulo 3, a Bailey realiza uma crítica contundente à própria noção de identidade como uma criação helênica, grega, da qual nós seríamos herdeiros, e é feita uma crítica muito interessante, muito pertinente. E é feito, então, esse deslocamento do conceito do povo para o interior do que eu entendo, da própria subjetividade. Ou seja, trocando em miúdos, né, cada sujeito singular poderia conter em si mesmo uma estrutura de povo, uma totalidade micropolítica, uma comunidade interna entre o humano e o divino. O Abba estava falando dessa interseção, que eu acho que também se torna mais expressivo agora, né, o humano e o divino. Então, aqui, ao mesmo tempo, nós percebemos que está expresso, está estabelecido um paradoxo significativo, um paradoxo importante, né? Onde o menor ponto possível, né, que seria o do singular, talvez o do diferente, como ele vai falar mais adiante, então o menor ponto possível passa a conter uma potência de totalidade. Isso eu coloco em termos de um paradoxo na estrutura da obra. Daí, fractais do absoluto, né? É um pouco como eu entendo que isso responde, em grande medida, pelo fio da obra, né? Onde cada fragmento de fractais, né? Cada fragmento conteria, em miniatura, a estrutura do todo. Ao mesmo tempo, isso não é necessário que seja trabalhado aqui, mas, ao longo da leitura, me ocorreu um pouco porque Leibniz não é mencionado, mas a falta foi da minha parte. Não sei se tem a ver com o seu percurso, a sua leitura, mas eu imaginei que a monadologia talvez tivesse algo a dizer aqui, nessa ideia de cada fragmento contém a estrutura do todo, perdão. Seguindo adiante, né, eu penso também que há um contexto em que essas indagações, essa construção de um conceito novo se insere, né? E é um contexto que, em termos da história do pensamento, da história da filosofia, nós podemos delimitar como um contexto depois da crise das grandes totalidades modernas, né? Onde o Abba buscaria reconstruir a ideia de povo, deslocando-a para uma escala micropolítica e fractal. Então, é posterior a essa crise das grandes totalidades, portanto, já não haveria mais espaço para elas. Eu vou retomar isso ao final dessas minhas considerações, na verdade. Mas esse é um contexto, um grande pano de fundo que nós temos aqui. Mais uma vez, povo aqui não é a quantidade de pessoas,
já que parece ser redefinido ontologicamente. Povo não é população, não é corpo social, não é identidade nacional, nem é maioria social, mas uma conexão entre o humano e o divino, né? Onde me parece que o domínio político, o âmbito político, é posto num registro quase cosmológico ou metafísico, se assim eu posso entender, né? Povo seria, então, um modo de articulação, talvez um operador conceitual, né? Mas seria um modo de articulação da existência, uma forma de ligação entre a imanência e a transcendência, quiçá uma configuração espiritual, material, no sentido de que se uma civilização inteira pode ser um povo, também uma única pessoa pode. A meu ver, é importante ressaltar que, além desse grande pano de fundo da crise das grandes totalidades, há esse pano de fundo mais autoral, bibliográfico, onde a gente identifica, né, no limite das minhas possibilidades, não é o meu repertório, evidentemente, mas a gente identifica essa afinidade com Spinoza como uma potência imanente, Deleuze e Guattari, na ideia de linhas de fuga, ou de uma micropolítica, de Walter Benjamin, com essas fagulhas messiânicas, com essa lida fragmentária, e até mesmo com uma certa herança mística, né, para a elaboração desse povo infinitesimal. Me pareceu também muito expressivo esse ponto mais... ele não é propositivo, mas é um momento de crítica, de diagnóstico e de crítica, talvez, né? Talvez eu esteja falando isso de um ponto de vista da filosofia política, mas seria um ponto de vista da crítica, sobretudo, né? Que eu entendo como a crítica ao holismo e ao individualismo liberal, né? Que pode se colocar como um dos pontos centrais do texto, né? Ou seja, é dito que as grandes totalidades modernas, as grandes totalidades modernas fracassaram e que o individualismo liberal também fracassou. E é desse diagnóstico de época, né, século XIX, 1848, Hegel, cabe, então, escapar desses dois polos, que aí é o que é interessante na construção do conceito, né? Escapar do polo holista, né, que subsume o indivíduo ao todo, e cabe escapar do polo individualista, que fragmenta, que isola e que é capturado pelo capital, né? Tirando isso do próprio texto de Abba, né? Enquanto proposta, portanto, o povo infinitesimal tenta resolver essa possibilidade de fuga desses dois polos mediante, eu cito na página 58, né, uma totalização sem totalidade. Eu acho que a proposta, a resolução almeja esse campo da totalização sem totalidade, vale dizer, algo que preserve a singularidade, remetendo ao campo individual, sem dissolver a experiência do comum. Então, como se essa ponte tivesse sido feita sem que houvesse a perda da individualidade e sem que houvesse a dissolução do singular numa homogeneidade total, né? Nessa medida, operam-se aqui algumas inversões, né, ou umas condições de possibilidade para que essa fuga, que vai se colocar mais à frente como uma resistência, para que isso possa ser feito. Quais são essas exigências? O comum não viria mais de fora, não seria mais uma exterioridade, mas de dentro da própria vida singular, onde, mais uma vez, o povo infinitamente pequeno. O que ecoa, talvez, elementos da teoria crítica, pós-maio de 68, crítica da sociedade de consumo, né? Então, é um subtexto na obra, nesse capítulo do Abba.
Um outro ponto que eu destacaria, eu já estou me aproximando do fim, um ponto que seria o do capitalismo como máquina de serialização. É um ponto bastante válido, bastante inspirador no texto de Abba, né? Na medida em que o capitalismo aparece como produtor de indivíduos abstratos, unidades estatísticas, peças intercambiáveis, consumidores padronizados, né? Ecoando aqui, ele mesmo cita Bauman e Foucault, na medida em que o capitalismo destrói comunidades orgânicas sem produzir liberdades, mas apenas indivíduos isolados e administráveis. Então, é um diagnóstico forte, bem delimitado, a meu ver, para a construção desse conceito. Daí a necessidade da micropolítica num sentido muito original, muito próprio do Abba, né? Dessa micropolítica enquanto resistência corporal, afetiva, pulsional e desejante, né? Sempre muito denso lidar com todas essas categorias e conseguir uni-las no mesmo fio. E nessa resistência corporal, fica mais rica essa expressão quando também é operada uma espécie de unificação entre os sentidos de soma, psique e pneuma, que está na página 56. Né? Então, nós temos uma resistência corporal na medida em que o corpo se coloca como núcleo político. O corpo ele sofre uma fusão a partir do qual ele não aparece mais como um organismo biológico, mas como núcleo vivo de auto-organização. Então, ocorreria aqui uma unificação, uma fusão ou uma simples aproximação, talvez, entre política, desejo, espiritualidade e criação de mundo. Eu acho que é essa ambição que está em jogo, né? E, na mesma medida, o povo infinitesimal é corporal, é afetivo, espiritual, criativo e insurgente, né? Como essa forma muito expressiva da resistência, que é o ponto de vista propositivo do texto de Abba. E eu acho muito bom o segundo tópico, que os tais caquinhos, como você chama, né, que é muito expressivo, na medida em que você desenvolve ali uma crítica a Hegel, né, no sentido de que você diz que os tais caquinhos, que o espírito absoluto hegeliano se dissolveu, que 1848 seria o momento histórico decisivo desse colapso, e que nessa esteira, né, como decorrência, nós seríamos sequelas, nós seríamos o desdobramento desses caquinhos. Né? Então, dada esse diagnóstico das revoluções fracassadas, em que o espírito absoluto se fragmenta em miríades de indivíduos, ainda que isso possa ter ocorrido, por outro lado, eu acho interessante o fato de que Hegel não é totalmente abandonado, né? Já que a operação aqui não é de descartá-lo, mas de miniaturizar, né, Hegel. Então, o absoluto ele se fragmenta e ele transforma o espírito em fagulhas. É a partir dessa operação que vive-se hoje em dia, né? É a partir daqui que você tenta essa elaboração extremamente complexa. Então, o absoluto não desaparece, mas ele se fractaliza, se assim podemos dizer. Conceitualmente, pensa-se numa sobrevivência, portanto, micrológica do absoluto, depois da falência das grandes sínteses hegelianas. E eu terminaria com essa imagem do fractal, né, como a metáfora do fractal, se assim eu posso chamar, que é mais do que uma metáfora, mas eu me limito na minha parca capacidade, né, na minha humilde capacidade de leitor do seu texto, de também tomar a fractal como uma metáfora, né, que tem, e que não é por ser uma metáfora que seria um demérito,
muitas das vezes é como se não fosse verdadeiramente a coisa, e no final das contas, eu penso, embora não tenha, nunca tenha me debruçado sobre isso, mas às vezes eu acho que a metáfora consegue ter um alcance muito maior do que outras formas de exposição, né? E se eu tomar o fractal como uma metáfora, eu posso entender que ela organiza, onde cada fragmento contém o todo, cada singularidade carrega uma potência universal, cada vida pode ser uma totalidade, de modo que o absoluto não desaparece, né? E ele se distribui, né? Eu acho que a partir daí é que a sua narrativa, uma envergadura bastante política, a meu ver, ela se inicia aqui, né? Em que esse absoluto se distribui. E, por fim, né, como apreciação do seu texto, eu diria que ela talvez se insira menos pelo que você escreveu e mais pelo que eu tentei entender, que a sua obra ela se insere num âmbito de que talvez o que esteja em jogo, de uma maneira geral, nos nossos tempos, nos últimos, talvez, 40, 50 anos, desde o diagnóstico da pós-modernidade, coisas do tipo, mas que ela se insere de uma maneira muito expressiva no que me parece que está em jogo a fragmentação contemporânea, né? Então, ela dialoga muito de frente com isso, a própria crise das grandes narrativas, né? Em que sentido? Eu termino, né, apontando, após a crise e impossibilidade de retorno às grandes totalidades modernas, a ideia de povo infinitesimal se posiciona contra o holismo político e o individualismo liberal, no sentido de que cada vida singular pode se tornar uma totalidade micropolítica, um fractal do absoluto, numa operação que articula corpo, desejo, criação e uma dimensão do divino, resistindo à serialização capitalista, né? É a forma como isso se consolida para mim. Os questionamentos, eu acho que a gente pode deixar para um outro momento, para você ter tempo, talvez, de fazer alguns comentários, eu posso encaminhar para você também, e caso algum membro, algum participante do debate queira intervir, para essa pessoa ter tempo, né? Não sei o que você acha. Eu diria o seguinte, a gente combina que eu não respondo, mas você faria para ficar registrado. Os questionamentos? Isso. Eu continuo, então. E aí eu faço uma outra proposta, que o professor depois encaminhar, responde e a gente pode publicar em anexo ao material dele. Perfeito. Ótimo. Se o professor quiser, né? Então, eu colocaria um questionamento aqui de ordem mais do professor Enxaqueca de filosofia política, né? Então, senta que lá vem a história, vamos colocar assim. Isso posto, né, com todos esses méritos poéticos, criacionistas do seu texto, né, me parece que você, do ponto de vista da filosofia política, se é que eu posso reivindicá-lo, me parece que você articula um movimento de blindagem filosófica ao definir o estatuto do seu conceito de povo infinitesimal, ou seja, você cria condições específicas para gerar esse conceito, para conceber esse conceito, né? E que aqui me parece problemático, né? Vale dizer, ao perceber expressões suas, o exotismo e a bizarrice de propor que cada indivíduo é habitado por uma pequena multidão, um povo miúdo, também expressão sua, você se apressa em classificar o conceito povo infinitesimal como uma ideia limite ou um ideal regulador no sentido kantiano. Com isso, me parece que você desvia a sua exposição, né, como aquilo que eu falei no começo, essa apresentação, essa Darstellung, me parece que você se desvia dela
para uma, vou chamar assim, estratégia da especulação. Você se vale do termo especulação como um escudo coletivo. Ora, não seria esse recuo para o kantismo uma acomodação? Ou, quem sabe, uma resistência? Ou seja, não seria uma isenção de responsabilidade política afirmar explicitamente que, abre aspas, se dispensa de criar uma utopia? Você coloca isso, né? Refugiando-se no caráter puramente especulativo do termo povo infinitamente pequeno, né? Então, como se essa blindagem permitisse você trafegar, navegar por mares nunca dantes navegados, né? A meu ver, há aqui uma possível contradição interna, ou uma vez mais, um sintoma de acomodação kantiano, né? Ao mesmo tempo em que você parece clamar que o conceito de povo infinitamente pequeno serve para, abre aspas, resistir ao curso do mundo tal como ele está dado, ele teria esse serviço, esse propósito, não apenas isso, mas numa perspectiva política, né, para responder ao diagnóstico que você faz, ele resistiria ao curso do mundo tal como ele está dado, que é extremamente pertinente, ele, ao mesmo tempo, desvincula de qualquer compromisso com a eficácia histórica, né? Por sinal, essa separação especulação e história é uma estratégia da sua argumentação, né? Então, eu insisto nesse ponto. Me parece que, ao se abrigar sob o conceito de ideal regulador, ideia reguladora kantiana, né, para se dispensar de criar, conceber, pensar uma utopia ou uma praxis, né, você corre o risco de esvaziar o potencial político, emancipatório e disruptivo de seu próprio conceito, transformando a resistência, talvez, em deleite estético intelectual, né? Para justificar esse descompasso entre teoria e a prática, você parece querer reabilitar uma chave com laivos hegelianos, ou seja, a ideia de que a separação entre filosofia e história é ingênua e que também, citação sua, também existe uma realidade efetiva no conceito. O que eu quero dizer com isso, portanto? A sua praia é o conceito, e lá você permanece, é a sua taba. Então, as consequências históricas de tais conceitos não estão em questão na sua reflexão, né? Então, você se resguarda de pensar o ideal, o potencial emancipatório de povo infinitamente pequeno, né? Ou seja, o pensamento especulativo não precisa dar certo na história para ser real ou válido. A própria existência da especulação já seria uma forma de realidade. Isso validaria ela, né? Algo que você reitera na página 66, que eu cito você, está um pouco descontextualizado, mas são os termos que eu acabei de falar, mas você indaga, ora, em que mundo essa micropolítica, no seu projeto, né, em que mundo essa micropolítica poderia ocorrer se estamos fazendo especulação filosófica e não, como aquelas lutas macropolíticas, não estamos fazendo história, né? Essa seria, portanto, o meu primeiro questionamento. Tudo bem? Seguindo, algo que também, expressão sua, jogo de palavras, né? A lógica, a noética, a metexis, vamos assim chamar. Por vezes você demonstra uma oscilação terminológica, para mim, vertiginosa, né? Tanto que eu pedi ajuda ao professor Roberto essa semana no meu paro com helenismo lá, que eu estava ruminando para tentar acompanhar um pouco, né? E você demonstra uma oscilação terminológica vertiginosa que talvez justifique minha suspeita, né? Será que você não está, no fundo, pelo menos em alguns momentos do seu texto, né? Hoje, lendo, mais uma vez, isso se acentuou em outra parte que eu não vou ler aqui, mas
Será que você não está, no fundo, pelo menos em alguns momentos, brincando com as palavras, né? E eu acho que o seu fazer filosófico, ele é brejeiro, né? Ele se vale das elaborações, das construções mais robustas, tá? Do panteão filosófico, e, ao mesmo tempo, trafega pelo xiste, pelas expressões populares, e você insere elas na sua exposição com maestria. Isso é muito louvável, né? Mas, ao mesmo tempo, me fez pensar que o seu fazer filosófico também esteja vinculado, né, com esse brincar, esse jogo de palavras, esse brincar com as palavras, né? Na página 63, por exemplo, eu leio aqui, você vai colocar: ora, dizer que uma poética seria uma lógica impõe sem dúvida uma explicação. Do contrário, pensarão estarmos brincando com palavras. Por lógica, entendemos a qualidade do que emerge do logos. Mas tão logo dissemos lógica, nos corrigimos. Não seria tanto uma lógica, mas mais fundamentalmente uma noética, supondo-se com isso que o logos já seria uma elaboração secundária do nous, a inteligência divina, sempre primeira, que em Platão, por exemplo, é o entremeio, a metaxis, concebido como realidade participativa, metexis, mais essencial do que seus respectivos participantes, no sentido proposto alhures por Voegelin, né? Ou seja, você tenta encontrar um conteúdo mais preciso e lógico num primeiro momento, mas rapidamente abandona a lógica tradicional, discursiva, pragmática, em direção a uma noética da existência ou uma poética existencial política, né? Há um metabolismo no seu texto que funciona por saltos e substituições, né? A minha indagação vai mais no sentido de, se a lógica parece racional demais, você migra para o nous, a pura inteligência, talvez a imaginação dessa inteligência primordial, primeva, atávica. Então, se o conceito corre o risco de virar uma proposta pragmática, ideológica ou utópica, o que você quer evitar na sua exposição, então ele recua para, expressão sua, fundo magmático de instituições imaginárias, que é um termo que você lega a Castoriadis, né? Mas o ponto, no final das contas, é que me parece que essa flutuação constante de termos gregos, logos, nous, poieses e adjacentes, funciona como uma cortina de fumaça estética, né? E aí eu me permitiria observar que, ao deschavar os limites do vocabulário, você parece querer estetizar conceitos para evitar que eles sejam tratados em sua dimensão programática e institucional. Você não quer contaminá-los, qual um Platão, com a realidade supralunar, sublunar, melhor dizer. Então, você preserva essa terminologia, né? Então, vira um malabarismo conceitual que flerta perigosamente com essa esteticização, e agora me vai faltar. Por fim, o meu último questionamento, que eu acho que vai ao encontro também das considerações do professor Gil Franco, mencionando Darcy Ribeiro, né? Eu acho que talvez seja um incômodo comum, tal, com outros pressupostos, talvez. Por fim, eu gostaria de tratar do que, a meu ver, pelo menos me pareceu como um equívoco histórico do devir e do reconhecimento, que me pareceu desembocar numa outra fragilidade, que aí é quando você se vincula, você fala mais diretamente do mundo tal como ele se dá, tal como você o apreende, né? Mundo político, sobretudo. Você afirma que as minorias contemporâneas, na página 65, ao lutarem por direitos, apontam para a origem da própria sociedade estabelecida, que foi, entre aspas, uma vez estabelecida por iguais movimentos reivindicatórios, graças ao pressuposto de que o ser é dever, construção sua.
Mais à frente, você desdobra essa noção de ser e devir como experimento, que é extremamente elucidativo, né? Todos esses movimentos, no final das contas, promovem um experimento. Todas essas minorias também. Ora, ainda que eu acompanhe a sua exposição, no sentido de que, ao reivindicarem suas pautas particulares, os movimentos sociais das minorias acabem por fazer um trabalho filosófico involuntário, ou seja, eles reabrem a área noética, na sua expressão na página 64, esse é o trabalho filosófico, né? Reabrir a área noética, forçando as rachaduras na rigidez da sociedade instituída. Ainda assim, me parece que a universalidade dessa premissa não é adequada. E, para tanto, não posso me valer senão daquilo que entendo como a própria formação histórica brasileira e de tantas outras na periferia do capitalismo, né? Novamente, se por um lado, e de tantas outras, novamente, se por um lado eu te acompanho no sentido de que, sobre clamores sociais específicos, quais sejam votos, cotas, terras, direitos, se por meio desses clamores pode-se enxergar a verdade do ser como devir, o filósofo vê essa verdade, e a exigência de uma universalidade máxima, todos participam desse processo, portanto, e de que aqui seria possível constatar que o povo infinitesimal funciona como esse fractal, cada um desses movimentos, uma miríade de caquinhos de espírito absoluto, que, embora minúsculos e individuais, guardam em si a potência destrutiva e criativa do todo divino, né? Por outro, não posso deixar de considerar que, pelo menos no nosso caso, as sociedades indígenas, ou os povos originários, as comunidades africanas sequestradas, Gil Franco estava mencionando as comunidades quilombolas, eles não se estabeleceram por meio de reivindicações. Esse aqui é, para mim, o ponto onde a gente se afasta, né? Eles não se estabeleceram por meio de reivindicações ou por pedidos de reconhecimento perante um Estado ou uma ordem jurídica, né? Portanto, eles não fazem parte, enquanto sociedade, desse universal, ainda que sejam fractais. Mesmo sabendo que, mais adiante, quando você desenvolverá os fractais à luz do desejo como imagem, na página 66, em que você afirma haver uma luta mais fundamental do que a luta por reconhecimento, qual seja a luta por expressão, ou o desejo de dar corpo ao próprio desejo, no mínimo, me parece que nós, indivíduos pensantes, ainda que você faça essa crítica ao indivíduo, me parece que nós devemos considerar humildemente nesse contexto, que acredito que, considerar humildemente nesse contexto que acredito que seja objeto de suas reflexões, a possibilidade de que essas sociedades já eram, em si mesmas, sociedades plenas, complexas e estruturadas, sob outras ontologias e modos de vida, que não passavam pela gramática ocidental do direito e da luta por reconhecimento. Então, ao generalizar que, na sua expressão, há exigência irrecusável de uma universalidade máxima para esses movimentos, me parece que você incorre em dois pontos problemáticos. Para finalizar, um ponto, o eurocentrismo metodológico, projetando a lógica da formação da sociedade civil europeia, seja o modelo contratualista, seja a dialética do senhor escravo hegeliana, entre outros. Você projeta isso como se fosse a matriz universal de surgimento de qualquer comunidade humana, né? E outra problematização, a romantização do conflito, deixando de lado, por exemplo, que o estabelecimento da nossa sociedade atual não se deu por um devir de reivindicações recíprocas, mas sim pelo violento massacre de povos que não precisavam reivindicar nada originalmente, uma vez que já habitavam seu próprio plano de consistência. Pensar a sociedade estabelecida como fruto de reivindicações, que é o que está em jogo aqui, é ocultar processos concretos. Leia-se colonialismo, escravidão, extermínios, é ocultar esses processos sob o manto de abstração filosófico hegeliana,
que, no final das contas, parece se pôr mais a serviço de legitimar esses processos do que permitir uma compreensão real do fenômeno. É isso, Abá. Eu encerro aqui esses 3 apontamentos e, não, como eu falei no início, é algo para nós trabalharmos, né, para nós irmos... Eu quero agradecer, né, o todo da sua exposição, mas você, de novo, eu citei há pouco Jesus, eu vou voltar a citar Jesus, vão achar que eu sou evangélico. Mas você me fez lembrar de novo o velho bom Jesus, porque você fez a história do vinho, deixou o melhor do vinho para depois, o milagre do vinho. Né? A sua parte que você ia deixar de falar é infinitamente melhor do que a parte anterior. Né? A vontade que eu tenho, inclusive na terceira crítica que você me faz, a vontade que eu tenho é dizer, Carina, recolhe tudo que eu vou reescrever. Porque eu quero dizer isso que ele está dizendo, e não o que ele está dizendo que eu disse. Né? Então, assim, e também onde é que eu estava com a cabeça quando eu prometi que não iria responder as suas 3 perguntas, mas por causa do tempo mesmo, isso claro. não vai ser... eu gostaria, eu tenho a impressão que eu já avisei os alunos que ia chegar atrasado, levemente atrasado. Eu gostaria de dizer só mais umas poucas palavras sobre o começo de sua exposição, a primeira parte de sua exposição, mas já dizendo que a cada uma dessas suas perguntas eu tenho o maior interesse em esclarecer e em recolocar os pontos de modo a que a gente se entenda. Né? Obviamente, no sentido que você abre. Né? Professor, a gente pode fazer uma edição revisada do livro. Por que não? Uma nota de rodapé, algum apêndice, alguma coisa que isso... Diálogos infinitesimais, talvez. Isso. Então, assim, eu gostaria só de falar rapidamente. O interessante é que eu só notei algo do que você falou agora nessa segunda parte. Antes, eu só escutei, e eu só escutei porque foi um momento de emoção, então eu me deixei sentir, me deixei levar pela emoção da sua fala, né? E nesse sentido, ou melhor, e nessa direção, eu gostaria de responder aquela mesma pergunta: qual é o sentido de Bruno, da presença de Bruno aqui nesse momento? Né? E isso envolve afetos. Uhum. Então, assim, segundo o meu desejo, eu queria muito que o Bruno fosse o apresentador do primeiro livro e o Gil Franco do segundo, por causa justamente dessa questão afetiva. Né? Porque o primeiro livro faz uma referência à minha experiência de USP, e o Bruno viveu essa experiência, é contemporâneo meu, mais jovem, né? desse momento biográfico e também histórico. Mas, como o primeiro texto tinha uma questão com o Gil Franco, eu queria que o Gil Franco falasse, né, desse a tréplica da minha réplica, a questão do que ele já falou. Então, tudo se passa nos seguintes termos. Você inicia sua fala fazendo essa ponderação entre o rigor e a ousadia. Nós que nos formamos pela USP, nós fomos, e isso o Franklin Leopoldo fala publicamente, nós fomos orientados para não ser filósofos, orientados para não ser sequer, ele diz, sequer historiadores da filosofia. Nós éramos orientados para sermos professores de filosofia. E isso é um peso muito grande na USP, e quem vai para lá e se forma nesse caldo recebe esse peso e se tolhe mesmo, de modo a não dar asa à imaginação, né? E asas à imaginação especulativa e filosófica. Então, o meu desejo de ouvir Bruno era o meu desejo de vê-lo, né, na ponta final, capaz de olhar essa oscilação entre
as exigências em que nós fomos formados e o resultado de uma certa ousadia e, portanto, de uma certa rebelião em relação àquela formação que, diga-se de passagem, era, no final da vida do cético, autor do livro Rumo por Expressão, o Oswaldo Pochat Pereira. No final da vida, ele foi lá na USP dizendo: vocês deveriam ter me desobedecido. Eu estava errado. E vocês não me desobedeceram. Eu estava presente quando ele disse isso, então eu digo, tá, eu não sou raiz, porque não sou paulista, não tenho graduação na USP, mas está dado o recado. E, no fundo, a minha obra é um diálogo com o Oswaldo Pochat, né? Porque enquanto o Oswaldo Pochat faz o teatrinho do conflito das filosofias, eu quero propor de que se trata de um teatrinho e de que não há conflito e de que a filosofia pode ser feita em miríades. Cada povo infinitamente pequeno pode fazer uma filosofia, porque filosofia não é para ser escolhida entre essa ou aquela. Filosofia é para ser feita, de cada vez. Né? E é isso. Assim, o sentido de Bruno, da presença de Bruno aqui, é poder saber que tem alguém olhando do lado de lá para o que foi feito em relação ao rigor e à ousadia. Né? E, para mim, é uma satisfação poder reconhecer, pelo reconhecimento do Bruno, de que, de alguma maneira, apesar da vertigem terminológica, de alguma maneira, há um trabalho sério sendo realizado aí, e sério eu quero dizer com aquele rigor que se espera, né, de quem se formou na USP, mas há uma rebelião micrológica, né, no sentido de fazer a desobediência, ou seja, de obedecer de novo ao velho Pochat, dessa vez desobedecendo conforme ele havia pedido. É isso. Diante desse quadro, eu quero agradecer profundamente a cada um de vocês, a presença de cada um de vocês, registrar aí, de passagem, a presença do Narbal de Marcilac, né, que vai ser objeto de um diálogo comigo o mês que vem, lá em Pernambuco. E é isso. Quero agradecer a presença dos alunos, quero agradecer a editora FI, na figura inestimável de Karina, e quero agradecer de novo a vocês dois por essa oportunidade de fazer acontecer esse momento e de deixá-lo registrado, né, como um momento de, como o Bruno chamou a atenção, um momento de rara oportunidade em que a filosofia se desabrocha sem vergonha especulativa. Muito obrigado. Desavergonhada. Desavergonhada. Muito obrigado. Um abraço imenso a cada um de vocês. Obrigado. Abraço a todos, a gente agradece a presença de todos, agradece ao professor Abal, professor Gil Franco, professor Bruno, por esse momento, por essa aula que vocês deram, e em breve estará no nosso YouTube, e eu compartilho o link com o professor para ele compartilhar com os demais. Tá bem. Muito obrigado. Obrigada, gente. Boa noite. Boa aula, professor. Obrigado. Boa aula, Abá. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, Abá. Boa noite. Parabéns.